Imagina a cena comigo. Um homem completamente fora de si, vivendo entre sepulturas, gritando dia e noite, se ferindo com pedras. Ninguém conseguia contê-lo. Correntes eram quebradas como se fossem fios de palha. O povo daquela região o evitava, porque ele carregava algo que ninguém conseguia explicar. Mas então, acontece o inesperado. Esse homem, possuído por uma legião de espíritos malignos, corre até Jesus, se prostra diante dele e, de repente, algo estranho acontece. Os demônios fazem um pedido inusitado. Eles suplicam para não serem enviados para o abismo, mas para entrar em uma manada de porcos que estava próxima. E aqui está a pergunta que muitos não conseguem responder. Por que os demônios pediram exatamente para entrar nos porcos? Por que não escolheram outro lugar? E ainda mais intrigante, por que Jesus permitiu? Esse não é apenas um detalhe curioso do Evangelho. Esse é um segredo espiritual profundo que revela como o mundo invisível atua e quais estratégias o reino das trevas usa até hoje. E eu te garanto, quando você entender este mistério, vai começar a enxergar com clareza muitas situações espirituais que acontecem ao seu redor, talvez até na sua vida. O que vamos revelar agora não é apenas uma história antiga, é um retrato vivo da batalha espiritual que continua acontecendo no século XXI, nas cidades, nas famílias e até dentro dos corações. Prepare-se, porque o que você vai ouvir vai mudar a forma como você entende o agir dos espíritos malignos e, acima de tudo, vai mostrar ainda mais a autoridade incontestável de Jesus Cristo sobre qualquer poder das trevas. Para entendermos esse episódio de maneira profunda, precisamos voltar ao cenário descrito pelos evangelhos. O lugar era a região de Gadara, também chamada de Terra dos Gadarenos ou Gerazenos, localizada às margens do Mar da Galileia, um território conhecido por sua forte influência greco-romana, diferente das aldeias judaicas mais próximas. Isso já é importante. Estamos falando de um ambiente onde a presença de porcos, animais considerados impuros pela lei de Moisés, não era algo estranho. É nesse território que encontramos o homem possuído por uma legião de espíritos malignos. A palavra legião não foi escolhida por acaso. No Império Romano, uma legião podia ter até 6.000 soldados. Isso nos dá uma ideia do tamanho da opressão que aquele homem carregava. Imagine a dor, o peso espiritual e psicológico de viver sob o domínio de milhares de espíritos atormentadores. O texto bíblico nos conta que ele vivia nos sepulcros, isolado da sociedade, sem paz, sem descanso. Pessoas já haviam tentado prendê-lo com correntes e algemas, mas nada era capaz de segurá-lo. Força sobre-humana, gritos incessantes, automutilação, tudo isso revelava o quanto ele estava totalmente dominado. Mas aí, a cena muda. Jesus pisa em terra, e o que acontece é extraordinário. Os demônios reconhecem imediatamente a autoridade do Filho de Deus. Antes mesmo que Jesus diga qualquer coisa, aquele homem corre até ele e se prostra, clamando em alta voz: "Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Não me atormentes." É nesse momento que o pedido acontece. Eles suplicam: "Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles." E a cena seguinte é impressionante. Ao receberem permissão, os espíritos saem do homem e entram na manada. Mais de 2.000 porcos correm descontrolados em direção ao mar e se afogam. Uma cena chocante, que deixou a cidade inteira em pânico, mas ao mesmo tempo, um dos maiores testemunhos visíveis daquilo que até hoje muitos não compreendem: o agir dos demônios e o poder absoluto de Jesus sobre eles. E é aqui que surge a questão central. Se os demônios sabiam que seriam derrotados, por que escolheram os porcos? Agora chegamos ao ponto que intriga estudiosos, cristãos e curiosos até hoje. Se aqueles demônios eram tão numerosos, se já estavam atormentando um homem a ponto de destruí-lo completamente, por que eles não lutaram para permanecer nele? Por que, diante da presença de Jesus, fizeram um pedido tão específico,
entrar nos porcos. Se pensarmos bem, isso é estranho. Espíritos malignos, que buscam sempre roubar, matar e destruir, poderiam simplesmente ser lançados ao abismo de uma vez, mas não, eles suplicaram para ter uma segunda opção. Não escolheram árvores, não escolheram pedras, não escolheram vento ou mar, escolheram porcos, animais impuros para os judeus, rejeitados pela lei de Moisés, mas muito valorizados naquela região helenizada, onde a criação de porcos era lucrativa. Isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. O que havia por trás desse pedido? Será que era apenas um capricho dos demônios? Ou havia uma estratégia espiritual escondida ali, uma tentativa de permanecer naquela região, custasse o que custasse? Pense comigo, se Jesus tivesse simplesmente expulsado os demônios para o abismo, o episódio terminaria ali, mas ao permitir que eles entrassem nos porcos, ele não apenas libertou o homem, como também expôs diante de todos a verdadeira natureza dos espíritos malignos. Eles não trazem vida, só destruição. Mas a pergunta continua ecoando: por que os porcos? Por que não outro animal? Por que não simplesmente desaparecer? Será que existe um simbolismo mais profundo? Será que Jesus estava nos mostrando uma lição que vai além da libertação de um homem, revelando princípios espirituais que precisamos discernir ainda hoje? Essas perguntas não são apenas teóricas. A resposta que descobriremos a seguir vai abrir seus olhos para entender como o mundo espiritual age nas cidades, nas culturas e até nas famílias. Talvez você pense, mas será que essa história realmente aconteceu assim? Será que não é apenas uma metáfora? E aqui entra algo fascinante. A arqueologia confirma a narrativa bíblica. Na região de Gadara, às margens do Mar da Galileia, pesquisadores encontraram ruínas e registros que descrevem uma sociedade com forte influência grega e romana. Entre esses achados, há evidências de criação de porcos em grande escala, algo que para os judeus era impensável, mas que para os gadarenos era fonte de lucro. Isso confirma o cenário que os evangelhos descrevem, uma manada enorme com milhares de animais, exatamente como o texto relata. Agora pense no impacto daquela cena. Os porcos, animais de valor econômico para aquela região, de repente correndo desesperados em direção ao mar até se afogarem. Imagine o prejuízo financeiro. Para os habitantes, isso foi assustador. E para nós hoje, isso é uma prova. O relato não é uma fábula, mas um acontecimento histórico com marcas visíveis no tempo e no espaço. Mas há um detalhe ainda mais profundo. Os demônios sabiam o que estavam fazendo. Eles escolheram os porcos porque não queriam deixar aquela terra. A intenção era simples: se não podiam continuar no homem, ao menos permaneceriam naquela região. E ao mesmo tempo, a destruição da manada geraria medo, rejeição e resistência contra Jesus. Agora traga isso para os dias atuais. Quantas vezes você já viu situações em que pessoas, diante de uma transformação espiritual, acabam enfrentando perdas, crises ou ataques inesperados? É como se houvesse uma tentativa de fazer com que rejeitem a libertação, culpando Deus pelo prejuízo. Esse é um padrão espiritual que continua acontecendo, forças das trevas tentando permanecer em territórios, famílias e culturas, mesmo que precisem se manifestar de forma indireta. Assim como em Gadara, o inimigo busca não apenas o controle de uma pessoa, mas o domínio sobre ambientes inteiros. E quando a luz de Cristo chega, os efeitos podem ser visíveis, chocantes e até custosos. E é exatamente aqui que entramos na parte mais reveladora: entender o simbolismo dos porcos e o que isso nos mostra sobre como os demônios agem. Agora que entendemos o cenário, é hora de desvendar o mistério. Por que os porcos? A resposta envolve tanto o simbolismo bíblico quanto a estratégia espiritual que continua se repetindo até hoje. Para os judeus, o porco era considerado um animal impuro, não podia ser consumido, não podia ser oferecido em sacrifício, não tinha lugar no culto a Deus. Ele representava tudo aquilo que era rejeitado espiritualmente. Mas naquela região dominada por influência grega, os porcos não só eram criados em abundância, como se tornaram um símbolo de lucro, de cultura e de costume. Ou seja, ali havia uma mistura. O que Deus considerava impuro
Para muitos, era aceitável e até lucrativo. Os demônios sabiam disso. Eles sabiam que, entrando nos porcos, estariam escolhendo um símbolo de impureza, um lugar de legalidade espiritual. O que era imundo para o povo judeu, para eles era um espaço aberto. E além disso, ao destruir a manada inteira, criariam um impacto que mexeria com os interesses financeiros da cidade. Veja a astúcia. A escolha não foi aleatória. Eles não pediram para ir ao mar, ao vento ou a pedras. Eles pediram para entrar em algo que representava a impureza e que ao mesmo tempo poderia servir de armadilha para que o povo rejeitasse Jesus. E de fato foi isso que aconteceu. Ao verem o prejuízo, muitos moradores não celebraram a libertação do homem, mas imploraram para que Jesus fosse embora da região. E aqui está a revelação. Os demônios não querem apenas controlar pessoas, eles querem permanecer em territórios. Eles querem dominar cidades, culturas e sistemas que estejam dispostos a conviver com o que é impuro. O episódio em Gadara mostra claramente que os espíritos malignos procuram moradas onde encontram brechas, mesmo que sejam temporárias. Mas por que Jesus permitiu? Ele poderia simplesmente enviá-los ao abismo, mas ao deixá-los entrar nos porcos, ele expôs a verdadeira natureza do inimigo. Os demônios não são neutros, não são apenas forças negativas invisíveis. Eles são destrutivos. A prova foi imediata. A manada inteira correu em direção ao precipício e se lançou no mar. Imagine o impacto daquela cena. O homem que por anos ninguém conseguiu dominar, agora está livre, em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus. Enquanto isso, os porcos, que para muitos representavam riqueza e sustento, estão mortos. Foi como se Jesus tivesse colocado diante do povo uma escolha. O que é mais importante, a libertação de uma vida ou o apego às riquezas e à cultura que convive com a impureza? Essa é a chave espiritual. Jesus mostrou que os demônios destroem tudo o que tocam. E mais do que isso, mostrou que quando a luz chega, o mundo das trevas é exposto de forma visível, sem máscaras. E é aqui que a história começa a falar diretamente conosco hoje. Será que ainda existem porcos espirituais em nossas vidas e sociedades? Lugares onde a impureza foi normalizada e que acabam servindo de abrigo para forças espirituais que insistem em não perder território? Até aqui, entendemos que os demônios escolheram os porcos porque não queriam deixar a região, porque os porcos representavam impureza e porque havia ali uma brecha espiritual. Mas agora eu quero que você traga essa reflexão para dentro da sua própria vida. Se no passado eles procuravam animais impuros para permanecer, hoje eles procuram algo ainda mais perigoso: espaços abertos no coração humano. Jesus nos ensinou que os espíritos imundos andam por lugares áridos, buscando descanso, e quando não encontram, procuram voltar para a casa de onde saíram. Isso significa que eles estão sempre procurando portas abertas, e essas portas podem ser pecados alimentados, vícios mantidos em segredo, traumas não entregues a Cristo, ou até costumes que parecem normais, mas que estão cheios de impureza diante de Deus. Assim como Gadara convivia com os porcos porque eles traziam lucro, quantas vezes nós também convivemos com hábitos e práticas porque parecem convenientes, prazerosos ou vantajosos? Mas no fundo, essas áreas se tornam campos de legalidade espiritual, onde forças das trevas encontram espaço para agir. E aqui está a grande lição: os demônios sempre buscam permanecer em territórios. Se não conseguem te dominar por dentro, eles vão tentar permanecer ao seu redor, influenciando ambientes, pessoas próximas, até a atmosfera da sua casa. Mas há uma verdade ainda maior: Jesus tem autoridade absoluta sobre todo espírito maligno. A cena em Gadara não terminou com destruição, mas com libertação. O homem que antes estava perdido, agora estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Isso é uma imagem poderosa daquilo que Jesus quer fazer conosco. Não importa quanto tempo uma área da sua vida esteve dominada pelo inimigo. Quando Cristo entra, ele liberta de forma completa e visível. E aqui eu quero te encorajar. Olhe para a sua vida e pergunte-se: existem porcos espirituais escondidos que eu tenho tolerado? Coisas que parecem inofensivas, mas que dão espaço para que o inimigo permaneça?
Essa é a hora de entregar completamente a Jesus, porque quando ele entra, não sobra espaço para nenhuma sombra das trevas. Agora, você consegue enxergar com clareza. Os demônios não escolheram os porcos por acaso. Eles buscavam permanecer em território impuro, mesmo que de forma temporária. Queriam destruir, queriam provocar medo e até afastar as pessoas de Jesus. Mas o que aconteceu revelou tudo. A autoridade de Cristo é incontestável, e a natureza do inimigo é sempre a destruição. A cena em Gadara não é apenas uma história antiga, ela é um espelho do que acontece até hoje. Espíritos malignos ainda procuram brechas, ainda tentam permanecer em territórios, ainda buscam enganar, mas também continua verdadeiro que diante de Jesus eles não têm escolha, precisam se curvar. E a grande questão que fica é: quais são os porcos que você tem tolerado na sua vida? Onde você tem dado espaço para aquilo que Cristo já quer expulsar completamente? Hoje é o momento de deixar a luz de Jesus brilhar e revelar qualquer sombra que ainda insiste em permanecer. Se essa mensagem falou com você, compartilhe este vídeo. Se inscreva no canal, porque aqui sempre vamos desvendar juntos os segredos espirituais que fortalecem a sua fé. E lembre-se, onde Jesus entra, o inimigo precisa sair.